Colocando minha vida em ordem. Hoje nós vamos falar sobre precipitação. Na semana passada nós tratamos a bagunça que a ansiedade gera nas nossas vidas e hoje o meu alvo é ajudar os irmãos a arrumar a bagunça que a precipitação muitas vezes gera em nossas vidas. Eu preciso destacar logo no início dessa mensagem a seguinte frase: a precipitação atrasa todo sonho e abre as portas para o fracasso. Será que é isso que está acontecendo na sua vida? Será que essa é a realidade que você se encontra aqui hoje? Uma vida de fracassos, sonhos atrasados. É importante que você saiba que uma pessoa sensata, ela pode até ter pressa, mas ela nunca pode ser uma pessoa precipitada. Uma pessoa precipitada é aquele tipo de gente que fala antes de pensar, age antes de refletir, perde o controle emocional rapidamente, mete os pés pelas mãos. Então vale repetir essa verdade: a precipitação atrasa todo sonho e abre as portas para o fracasso. Como nós vimos na semana passada, o pastor Lucas, ele nos levou a refletir que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem em dois blocos. E o primeiro é o bloco da vida interior, que aqui envolve os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos medos, alegrias, planos, dúvidas, questões, tudo aquilo que é referente ao nosso interior. E um segundo bloco, que é o bloco da vida exterior, que ali estão envolvidos a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos estudos, trabalho, carreira e tantas outras coisas. Deus deseja que você organize o seu mundo interior e o seu mundo exterior. E o mais incrível é que Ele está desejoso em nos ajudar nessa missão. Nós vimos na semana passada que a retirada da ansiedade é algo indispensável para que nós venhamos organizar as nossas vidas. Vimos todos os malefícios gerados pela doença da ansiedade. Hoje nós vamos dar um novo passo em direção a arrumar a nossa vida, arrumando a bagunça gerada pela precipitação. Será que você é uma pessoa precipitada? Pergunta para quem está do lado aí: você é precipitado, irmão? Você é precipitado? A Bíblia, ela nos adverte no texto de Provérbios, capítulo 14, da seguinte maneira, preste atenção: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A pessoa precipitada, ela é insensata. Essa é uma grande verdade. A pessoa que se mantém calma, por outro lado, é sábia. Mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo nenhum. Então, preste atenção nessa noite aqui, meu irmão. Será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Será que isso tem sido uma realidade na sua vida pessoal? Talvez, será que isso tem sido uma realidade na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida espiritual? Eu vejo o texto de Provérbios capítulo 19, versos 2 e 3, como um alerta divino a cada um de nós aqui nessa noite. Veja só o que diz o texto: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. E o verso 3: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Eu cresci ouvindo meu pai dizer uma frase, um ditado que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que diz assim: quem tem pressa come cru, quente e passa mal. E essa é uma grande verdade. E Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, ele apresenta que a precipitação, ela tem características terríveis na vida de uma pessoa, como por exemplo, traição, soberba, crueldade, maldade. Precipitação é uma desgraça nas nossas vidas, meus irmãos. Essa aqui que é a verdade. E a precipitação, ela não é uma coisa nova que foi inventada recentemente. A precipitação, ela é algo antigo, ela tem a idade do homem. Ela se apresenta na vida de todos nós. Quem é que nunca agiu de forma precipitada? Ela está presente nas nossas vidas, seja você cristão, seja você não cristão, na vida de todos nós.
Então eu quero começar essa mensagem mostrando alguns exemplos de pessoas, alguns personagens bíblicos que agiram de forma precipitada. E o primeiro exemplo é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, eles se precipitaram porque eles se deixaram levar pelo prazer. A Bíblia afirma em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que quando a mulher viu aquela árvore, que Deus já tinha dito que não podia comer daquela árvore, mas quando ela viu aquela árvore, ela viu que o fruto daquela árvore era agradável ao paladar, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, era desejável para que dela ela obtesse discernimento. Então o que ela fez? Ela foi lá, pegou aquele fruto, comeu, deu para o seu marido Adão, que precipitadamente também comeu, e eles caíram na velha armadilha da sedução. Eles caíram na velha armadilha da sedução, aquilo que é agradável, aquilo que é atraente, aquilo que é desejável. Será que existem pessoas aqui nessa noite que têm caído nessa armadilha do mal? Será que você tem caído na armadilha da precipitação, em basear as tuas escolhas naquilo que é atraente, naquilo que é agradável, naquilo que é desejável? Eu peço que você avalie a sua vida neste momento. Nós temos mais exemplos e Moisés é um deles. Moisés, ele se precipitou por fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia conta no 2º capítulo do livro de Êxodo, que Moisés, quando ele já era adulto, ele saiu na direção dos hebreus, onde os hebreus ficavam, e ali ele encontrou os seus irmãos hebreus, e lá ele descobriu que o trabalho deles era pesado, que eles estavam numa escravidão, e como era difícil a vida deles. Então ele percebeu, ele viu um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus, e então Moisés, precipitadamente, vendo que não tinha ninguém ali olhando, foi lá na direção daquele egípcio, matou aquele egípcio e escondeu o corpo daquele egípcio na areia. No dia seguinte ele saiu e dessa vez ele viu 2 irmãos hebreus brigando, 2 dos hebreus brigando. Então ele perguntou ao agressor: por que você está batendo aí no seu irmão, no seu companheiro que também é hebreu? E então ele disse: quem que te colocou como juiz sobre as nossas vidas? Quem que te colocou como líder? Quem que você pensa que você é? Por acaso você vai fazer a mesma coisa que você fez com aquele egípcio ontem? Por acaso você vai me matar também? E então Moisés, caindo em si, pensou: puxa vida, com certeza tudo já foi descoberto. E ele ficou com muito medo. Na ira gerada pela precipitação, Moisés matou, fez ocultação de cadáver e já ia fazendo tudo de novo se não fosse aquele hebreu dizer assim: meu camarada, quem que você pensa que você é? Você pensa que eu não sei o que aconteceu ontem? Moisés, ele caiu na velha armadilha de resolver tudo pela sua força. Por favor, meu irmão, não esqueça dessa verdade que eu vou dizer para vocês agora. Não existe nada tão carnal, não existe nada tão primitivo, não existe nada tão maligno do que promover justiça com as nossas próprias mãos. E foi isso que Moisés fez. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 10 o seguinte: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse texto nos revela claramente de que a vingança pertence a Deus. Nós não podemos agir com as nossas próprias mãos, fazer justiça do nosso modo, porque nós somos humanos, porque nós somos falhos. Então não cabe a nós fazer a justiça, mas sim ao Senhor, porque Ele pode julgar e pode condenar sem possibilidade de erro. Continuando, Jonas é mais um dos exemplos do rol dos precipitados na Bíblia. Jonas se precipitou tomando a decisão da fuga. Jonas fugiu, ou como alguns dizem, Jonas arregou.
Jonas fugiu para não obedecer a Deus, e a história é conhecida por todos nós. Jonas, ele caiu na velha armadilha de resolver tudo pelo caminho mais fácil, e nós já conhecemos todos os transtornos e todas as consequências que ele sofreu devido à sua precipitação. Um outro personagem também que se precipitou e que era conhecido por um camarada impulsivo, era conhecido por alguém precipitado, foi Pedro. Pedro se precipitou ao se deixar levar pelo seu temperamento. Ele deixava que o seu temperamento controlasse as suas ações, e Pedro precisou ser contido por Jesus. A Bíblia conta essa história lá no Evangelho de João, capítulo 18, verso 10, que por sua precipitação, Pedro ele quase se tornou um assassino. Você conhece esse relato? Os soldados estavam indo buscar Jesus para prendê-lo. Jesus e alguns dos discípulos estavam no jardim de Getsêmani, e então, diante daquela cena toda, Pedro, no seu ímpeto, Pedro, na sua precipitação, tira aquela espada e parte para cima do soldado, arranca a orelha do soldado, e Jesus teve que advertir a Pedro. Ele caiu na velha armadilha de resolver tudo no impulso. Será que isso também descreve a sua vida? Será que esses também têm sido os meios pela qual você tem agido com precipitação, agindo por simples prazer, agindo pelas suas próprias mãos, fazendo justiça do seu modo, do seu jeito, talvez fugindo das situações que você tem enfrentado, agindo pelo ímpeto do seu emocional, ou talvez por dinheiro, como agiu Ananias e Safira? E Ananias e Safira, eles se precipitaram ao se deixarem seduzir pelo amor ao dinheiro. Esse foi o erro deles. O texto de Atos, capítulo 5, conta a história de mentiras gerada pela precipitação de corações dominados pelo amor ao dinheiro. Ananias e Safira foram precipitados, amaram mais o dinheiro, e devido a isso eles foram mortos na frente de todas as pessoas que estavam lá, de frente da igreja, diante dos seus líderes. Eles caíram na velha armadilha da ganância financeira, ao acharem que os recursos que pertencem a Deus podem ser tomados para resolver os seus próprios problemas. E é um fato, meus irmãos, a precipitação, ela não tem dado certo ao longo da história. Veja só esses exemplos que eu citei aqui para vocês, e vocês podem concluir isso também. Mas é verdade também que a precipitação, ela não dá certo nos nossos dias, nas nossas vidas. Preste atenção a isso mais uma vez. Eu quero levar vocês a refletir e a olhar para dentro de si, para olhar para o seu coração e para o seu procedimento e analisar se de fato, será que você também não tem sido e não tem usado esses meios de precipitação na sua vida, agindo por simples prazer, buscando justiça com as suas próprias mãos, no ímpeto da sua emoção, ou talvez diante de alguma situação escolhendo o caminho mais fácil, fugindo, arregando, ou talvez agindo no ímpeto do teu coração pelo amor ao dinheiro. Quando nós agimos precipitadamente, nós só geramos mais bagunça na nossa vida, e as coisas tendem cada vez mais piorar ao invés de melhorar. Por isso, preste atenção a esse toque divino. Eu creio que neste momento o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Não leve esse momento de qualquer maneira, leve esse momento a sério. Abra os seus ouvidos para que você compreenda aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Preste atenção a isso. Você não pode agir pela carne e esperar uma solução espiritual. Você não pode agir precipitadamente, ao seu modo, do seu jeito, esperando que você vai ter um resultado espiritual, uma solução espiritual. Por favor, meu irmão, leve a sério essa verdade. Será que nessa noite existem pessoas aqui que têm agido pela carne, pelas suas próprias precipitações, pelos seus próprios desejos, pela sua própria cobiça, achando que vai receber como resultado consequências espirituais? A precipitação, ela detesta perguntas do tipo:
Qual que é a vontade de Deus em relação a essa situação? Você nunca vai ver uma pessoa precipitada fazendo esse tipo de pergunta. O precipitado, ele não faz esse tipo de pergunta. O precipitado, ele não pergunta: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? A precipitação, ela detesta afirmações como, por exemplo: é melhor eu procurar um conselho de uma pessoa mais sábia do que eu. Talvez seja melhor eu refletir um pouquinho mais. Quem sabe seja melhor eu contar até 10. Não, o precipitado não age dessa forma. Então, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Nós precisamos, meus irmãos, decidir no nosso coração que mesmo quando a situação parece ser emergencial, nós não vamos nos precipitar. E mesmo quando a situação pareça ser emergencial, nós não podemos nos precipitar. E para isso nós vamos ver um dos exemplos de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 13 ao 21. É a história da primeira multiplicação dos pães. Eu incentivo que você anote esse texto de Mateus 14, e que você tenha a oportunidade ainda essa semana de ler esse texto novamente na sua casa e refletir nas verdades que nós vamos trazer aqui nessa noite. Esse texto também ele vai nos ajudar a arrumar a bagunça gerada pela precipitação. Bom, o primeiro passo para nós arrumarmos a bagunça gerada pela precipitação é essa aqui, ó: aprender a descansar em Jesus. Aprender a descansar em Jesus. Nós podemos descansar em Jesus, meu irmão. Nós podemos descansar nele, porque Jesus não é alheio à nossa realidade. Jesus não é alheio à nossa situação. Ele não é alheio aos nossos problemas, ao momento que você está vivendo e enfrentando. Uma verdade que eu acho tremenda é que Deus sabe, Deus ouve e Deus vê tudo o que nós estamos enfrentando. E essa verdade ela é muito clara na história da multiplicação dos pães. Veja comigo o texto de Mateus 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Deus tem poder para curar, meus irmãos. Deus tem poder para curar, e nessa noite Ele está curando, Ele está libertando. É por isso que nós podemos descansar em um Deus que se importa e se compadece de nós. Nós podemos descansar em um Deus que intervém e que cura as nossas vidas, que traz solução para as nossas vidas. Nós podemos descansar em um Deus que é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. Ele abre os ouvidos do surdo, Ele arruma a fala de quem não fala. Tudo o que Deus faz, Ele faz muito bem. E a Bíblia é clara sobre isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 35 e 37. Olha que texto tremendo, meus irmãos. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Agora acompanhe comigo a leitura do verso 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Sim, o nosso Deus faz tudo muito bem, meus irmãos. Nós podemos confiar nele. Deus não desampara os seus filhos. Não há causa impossível para Deus. Nós podemos confiar no Senhor, porque tudo o que Ele faz muito bem. Jesus, em seu ministério, Ele deixou claro que Ele se importa conosco. Ele deixou claro que Ele se importa com os doentes, que Ele se importa com os aflitos, que Ele se importa com os desamparados. Jesus, Ele deixou claro com todos que tinham um grande impasse a ser resolvido. Ele se importava com os nossos problemas, e Ele se importa com os nossos problemas. E o que nós precisamos fazer diante disso, meus irmãos? Nós precisamos apenas entregar a nossa necessidade nas mãos dEle e confiar nos cuidados do nosso Deus. Por isso eu desafio você que nessa noite a crer como cria o salmista Davi, conforme ele registrou no Salmo 40, versículo 17. Olha só o que ele diz:
Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Eu não estou esquecido diante dos olhos do meu Deus, Ele se importa comigo. Por isso eu não preciso agir com precipitação, por isso eu posso descansar em Jesus. Nós podemos descansar em Jesus, meu irmão. Nós podemos. O segundo passo para arrumar a bagunça gerada pela precipitação é saber que a decisão mais fácil não é necessariamente a melhor. Nem sempre a decisão mais fácil nos leva àquilo que é o melhor para as nossas vidas. E essa é uma lição que todos nós que queremos vencer a precipitação precisamos aprender. O caminho mais curto nem sempre nos leva ao destino desejado. E já dizia os antigos que quem atalha é atalhado. Então leia comigo o texto de Mateus capítulo 14, versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Perceba aqui que os discípulos, eles agarram a opção mais fácil, a solução mais fácil diante do problema. Ô Jesus, vamos fazer aqui, fala o seguinte, manda esse povo embora, manda eles para os povoados aqui perto, para que eles possam conseguir comida, é mais fácil. E é assim que a precipitação faz. A precipitação, ela escolhe sempre o caminho mais curto e o caminho sem esforço. A precipitação, ela sempre arruma uma justificativa. E nesse caso aqui, os discípulos, eles estavam argumentando, usando a desculpa do lugar onde eles estavam. Aqui é um deserto. O lugar onde nós estamos é deserto. Eles usaram o tempo como justificativa, como desculpa. Já está ficando tarde, daqui a pouco já é noite. E como nós vemos, a precipitação, ela é campeã em justificativa. E a justificativa é a desculpa da precipitação. Os discípulos, eles logo concluíram: manda esse povo embora, Jesus. Mais fácil desse jeito. Você percebe, meus irmãos, como que a gente também age assim facilmente com precipitação, optando pelo caminho mais fácil. Por isso, guarde essa verdade no seu coração. A precipitação sempre nos retira do lugar da ação milagrosa de Deus. A precipitação sempre vai tirar você do lugar, do momento onde Deus faria ali um milagre. A precipitação, ela é sempre cheia de razões humanas. A precipitação sempre indica o caminho da nossa desistência com Deus. Mas ainda bem, meus irmãos, ainda bem que Jesus não desiste de nós. Quando nós permitimos que Jesus contrarie a nossa precipitação, ali o milagre acontece. Jesus, ele fez um grande milagre naquele dia, porque a precipitação humana foi vencida. E eu te pergunto mais uma vez: será que você anda se precipitando em alguma coisa na sua vida? Por favor, avalie isso no seu coração. Por isso, para nós não tomarmos a decisão mais fácil, eu quero rapidamente apresentar algumas posturas que nós precisamos tomar. A primeira postura é essa: esteja atento. Esteja sempre atento. Avalie com cuidado as opções divinas, não faça nada com pressa. Esteja atento, ligado. A segunda postura é: escolha prosseguir. Quando nós nos sentimos cansados, qual que é a nossa tendência precipitada? A nossa tendência é rapidamente parar. Vamos descansar. Mas não pare não, meu irmão. Não pare não, prossiga. Prossiga, não desista. Continue em frente. Para você não tomar a decisão mais fácil. Em terceiro, a terceira postura: cuidado com o isolamento. Aqui nós podemos refletir que quando nós nos sentimos chateados com alguém, com alguma situação, a nossa tendência é agir precipitadamente, nos isolando. Mas o melhor talvez pode ser conversar, resolver a questão, abrir o assunto com alguém de confiança. A quarta postura é: escolha não fugir das situações. Não fuja, encare o problema. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós temos a tendência precipitada de fugir
como nós vimos no exemplo de Jonas, que fugiu, mas o melhor pode ser enfrentar, pode ser encarar a situação. E por fim, para nós não tomarmos a decisão mais fácil e não agirmos com precipitação, não dê lugar à mágoa. Não dê lugar à mágoa no seu coração. Quando nós nos sentimos ofendidos, nós temos a tendência de agir precipitadamente, nos amargurando, nos magoando, guardando rancor no nosso coração. Quando nós nos sentimos traídos, a nossa tendência qual que é? A nossa tendência precipitada é romper com aquele relacionamento, mas o melhor pode ser perdoar. Quando nós nos sentimos injustiçados, a nossa tendência precipitada é a vingança, mas o melhor sempre será esperarmos em Deus. Por isso, lembre-se, a decisão mais fácil, meus irmãos, nem sempre vai ser, não necessariamente vai ser a melhor. Por isso, continue confiando no Senhor. O terceiro passo para arrumar a bagunça gerada pela precipitação é saber que você faz parte da solução do problema. Gostei demais disso aqui. Você faz parte da solução do problema. Olha para quem está do teu lado aí. Fala assim para ela, ó. Você faz parte da solução do problema. Você é um solucionador de problemas. E aqui é o que nós vemos na história da multiplicação dos pães. Porque os discípulos, eles queriam optar pelo caminho mais fácil. Eles queriam despedir a multidão, manda esse povo embora para casa, para os povoados aqui perto. Eles optaram pela saída mais fácil, aquela que não ia trazer nenhum envolvimento, aquela que não ia dar trabalho demais para eles. Mas Jesus, eu acho interessante que Jesus, ele faz questão de contrariar os discípulos. Chega até a ser engraçado, veja só o texto de Mateus, capítulo 14, versos 16 ao 18. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Nesse texto aqui, meus irmãos, fica claro 2 verdades importantes para nós vencermos o impulso da precipitação. Primeiro, Jesus insere os discípulos na solução do problema. Jesus insere os discípulos na solução daquele problema, daquela situação. Jesus, ele diz claramente: não precisa mandar esse povo embora não. Pode ficar todo mundo tranquilo aí, vocês é que vão alimentar esse povo. Eu fico pensando o que passou na cabeça daqueles discípulos naquele momento, quando Jesus diz isso. O segundo, Jesus usa o que eles têm para atender o problema. Aquilo que eles tinham à disposição, Jesus usa aquilo. Nós vimos no texto que os discípulos disseram a Jesus que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, ele não comentou nada a respeito do que eles tinham. Jesus não reclamou que aquilo era pouco. Em nenhum momento você lê a história e em nenhum momento está escrito lá: poxa vida, rapaziada, mas como que vocês trazem só 5 pães e 2 peixes? Agora olha essa multidão, como que nós vamos fazer? Em nenhum momento Jesus faz isso. Mas Jesus exigiu que eles entregassem tudo o que eles tinham. Isso porque Jesus usa tudo aquilo que nós temos na solução dos nossos problemas. Por isso a pergunta que eu creio que Deus está fazendo a cada um de nós aqui nessa noite é: o que é que você tem nas suas mãos? O que é que você tem aí à sua disposição? O milagre vai ser feito com a matéria-prima daquilo que você tem, seja ela o que for. O que é que você tem nas suas mãos? O pouco nas mãos de Jesus sempre se torna muito, meu irmão. Por isso, traga até o Senhor aquilo que você tem. Se o que você tem é apenas 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, traga isso diante do Senhor. Talvez você diga: pastor, mas o que eu tenho é tão pouco. Os meus recursos são tão poucos, é tão limitado, Senhor. Então apresente isso diante dEle e Ele vai multiplicar na tua vida. Você faz parte da solução do problema. O quarto passo para arrumar a bagunça gerada pela precipitação é crer que Jesus fará o milagre não apenas através de você, mas em você.
Ao nos tornar parte da solução do problema, Deus ele tem como alvo usar a situação ao nosso favor. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele não apenas faz o milagre através de nós, mas Ele também opera o milagre em nossas vidas. Olha só o texto de Mateus 14, verso 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Antes do milagre acontecer para a multidão, Jesus precisava operar aquele milagre dentro dos discípulos, dentro do coração daqueles discípulos. Jesus precisa pôr um fim à precipitação humana no coração humano. Ele precisa agir primeiro em nós. É verdade que as técnicas, as ideias, a ciência, a capacidade humana, tudo isso é muito importante e Deus usa todas essas coisas, mas lembre-se nessa noite, meus irmãos, existem momentos em nossa vida que somente um milagre pode resolver a nossa situação, e em momentos assim, nós precisamos estar abertos a crer e a pedir o sobrenatural de Deus. Por isso eu desafio você a crer, porque o nosso Deus ainda faz milagres, Ele é poderoso para fazer. Talvez seja por isso que você tem entrado em pacto de oração, atrás de pacto de oração, semana após semana orando, e a única coisa que você tem escutado de Deus é um belo de um espere. Espere, como é triste a gente ter que escutar um espere de Deus, mas como é maravilhoso ao mesmo tempo, porque Ele precisa pôr um ponto final na sua pressa, na pressa criada pela sua precipitação. Ele precisa nos alertar se aquilo que nós estamos querendo de fato vale a pena. Então qual é a lição que nós estamos aprendendo aqui? Com Jesus é sempre cedo para desistir. É sempre cedo para desistir com Jesus. Por isso não desista, não abaixe a guarda. Creia que Jesus fará o milagre através de você, mas Ele também fará o milagre na sua vida. Por fim, o 5º passo para arrumar a bagunça gerada pela precipitação é esperar, porque Jesus sempre supre nossas necessidades. Que coisa tremenda, meus irmãos. Nós podemos esperar porque Jesus sempre supre cada uma das nossas necessidades. E eu quero repetir aquilo que eu já afirmei nessa mensagem: a precipitação sempre vai nos retirar do lugar onde a ação milagrosa de Deus está agindo. O diabo, ele nos quer ver sempre distantes de onde a provisão de Deus irá acontecer. Por isso é que o mal, ele vai agir, ele vai lutar para nós não esperarmos, para nós não confiarmos, para nós não descansarmos em Jesus. Ele vai agir de todas as formas para nós fazermos as coisas do nosso modo, para nós agirmos precipitadamente, segundo a nossa maneira, segundo os nossos métodos, de acordo com o nosso tempo, com a nossa agenda. Mas se você quer pôr fim à bagunça da precipitação, você precisa esperar, crendo que Deus sempre supre as nossas necessidades. Veja o texto escrito em Mateus capítulo 14, versos 20 e 21. Todos comeram e ficaram o quê? Satisfeitos. Olha que coisa incrível. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E o verso 21 diz: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por favor, meus irmãos, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo neste momento. Acredite, Deus, Ele sempre satisfaz o seu povo. Deus sempre supre as necessidades do seu povo. Deus sempre planeja com cuidado o seu cuidado com os seus servos. O texto ele é claro: todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Cheios. A provisão divina aconteceu, e quando a provisão divina acontece nas nossas vidas, meus irmãos, ela é sempre abundante, ela é sempre grandiosa, ela sempre vai além do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós merecemos. Olha só, eu acho incrível
como Moisés, ele dá um testemunho do cuidado maravilhoso de Deus para com o seu povo. Está escrito no texto de Deuteronômio, capítulo 32, versos 10 ao 12, e eu peço que os irmãos leiam em voz alta comigo esse texto, assim, olha: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Esse é o Deus que cuida de você, meu irmão. Esse é o Deus que olha para você, que se importa com você. Esse é um Deus maravilhoso a quem nós servimos. E eu vejo que quadro fantástico que Moisés descreve aqui. Deus protegeu, Deus cuidou, Deus guardou, Deus treinou, Deus sozinho levou o seu povo sem a ajuda de nenhuma outra pessoa, porque Ele é capaz. E é por isso que nós podemos vencer a precipitação, esperando pela provisão divina, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Tome posse da promessa de Deus registrada em Filipenses, no capítulo 4. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Talvez você possa pensar que existam maneiras mais fáceis de você arrumar a bagunça da sua vida, mas elas não são as melhores opções. Por isso eu motivo você, eu desafio você a abandonar a precipitação, colocando a sua vida em ordem, descansando em Jesus, confiando nele. Você pode descansar nele, ele é poderoso. Não se guiando pelo aquilo que é mais fácil, porque o caminho mais fácil nem sempre nos leva àquilo que é o melhor, sabendo que você também faz parte da solução, a solução também está dentro de você, sabendo nisso e crendo que Deus fará o milagre acontecer através de você e em você, e por fim esperando em Deus, porque Ele sempre supre as nossas necessidades. Eu realmente creio que essas verdades divinas, meus irmãos, elas podem mudar a nossa vida, elas podem colocar a nossa vida em ordem para sempre. E essas verdades aqui não são uma coisa que eu inventei, eles são princípios, são verdades da palavra de Deus que têm sido usufruída e testada e colocada em prática por muitos cristãos em todo o mundo, e elas funcionam mesmo. Por isso, para de tentar agir com as suas próprias ideias, a partir de soluções humanas, que só trazem mais dor, que só trazem mais tristeza, mais decepção, mais problemas. Pare de procrastinar a limpeza e a arrumação da sua vida. Tome uma decisão hoje de fazer isso. Será que você realmente deseja colocar a sua vida em ordem, meu irmão? Pense nisso. Jesus disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, porque quem bebe de Jesus é plenamente satisfeito. Quem bebe de Jesus não age com precipitação, porque confia, porque descansa, porque espera nele, pois sabe que Ele tem o melhor para a sua vida. Por isso, coloque a sua vida em ordem, deixando a procrastinação e descansando em Jesus. Feche os seus olhos, meus irmãos, e vamos orar. Jesus, ó Deus, o Senhor conhece nós, o Senhor conhece o nosso coração precipitado, o nosso coração ansioso, de querer fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. E quantas vezes, Senhor, nós temos quebrado a cara, quantas vezes nós temos arrumado mais problemas, mais sofrimento para a nossa vida devido à nossa precipitação. Ó Deus, quantos de nós aqui estão com a vida totalmente arrebentada, bagunçada, porque a precipitação tem gerado tantos transtornos em nós. Jesus, tem misericórdia, Senhor.
aquieta o nosso coração e leva-nos a saber que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de tudo. Leva-nos a descansar em Ti, Jesus. Leva-nos a confiar no Senhor, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Nós não precisamos agir com precipitação, nós podemos confiar em Ti. E mesmo se o mar se agitar, mesmo se tudo escurecer, mesmo se as circunstâncias se tornarem contrárias, nós podemos confiar, nós não precisamos temer, porque nós não estamos sozinhos. O Todo-Poderoso é o nosso amigo e caminha conosco. Obrigado por essa promessa. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Amém. Missionária Central de Maringá.